Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E você, Thalita? Eu morria de vergonha de falar que eu queria ser atriz. Se dizia ser minha amiga. Ela, você é atriz, preta, pobre, mora no morro. Como você vai conseguir ser atriz? Olá, gente, tudo bom? Seja bem-vindo ao Na Real com Thalita Cume. Criei esse canal para a gente poder conversar. Eu quero compartilhar com vocês algumas vivências que nesses 36 anos eu já vivi muita coisa e eu quero, através desse canal, compartilhar essas vivências com você. Se você acha que vai ajudar alguém, já compartilha. E hoje eu já quero compartilhar aqui com você uma experiência surreal que eu tive quando eu tinha o sonho de ser uma grande atriz. Sim, desde pequenininha, desde muito nova, eu sempre quis, eu sempre gostei de aparecer, eu sempre gostei de estar em frente às câmeras. Eu sou cristã e desde pequenininha eu também sempre gostei de cantar e eu brigava para pegar o microfone. Eu tenho uma foto, se eu achar eu vou colocar aqui para vocês, onde eu tava puxando o microfone da menina porque eu queria cantar no microfone. Então eu sempre gostei de holofotes, desde pequena. O meu pai era músico, meu pai tocava em bares, serestas, então eu venho de uma família musicalista e eu venho de uma família que todo mundo gosta de aparecer. Sim. E eu nasci assim, né, gente? E quando eu era bem mais novinha, lá para os meus, eu acho que 9, 10 anos, a minha mãe me matriculou em uma escola de teatro. Não era bem uma escola não, mas era um cursinho de teatro. E eu me lembro bem que nessa escola a professora, ela gostou muito de mim, logo de cara, né? Quando eu cheguei lá para me matricular, ela já gostou muito de mim. E aí eu permaneci ali na escola, né, durante muito tempo fazendo aula de teatro, mas teve um período que, infelizmente, eu tive que sair, porque os meus pais, eu me lembro como se fosse hoje, a minha mãe me falando que eu precisava deixar aquela escola de teatro porque ela tinha que fazer a varanda, porque estava chovendo na nossa casa. Eu venho de uma família muito humilde. Minha família é muito humilde, muito humilde. E naquela época, a gente era mais humilde ainda, né? E aí, eu tive que deixar a escola. E a minha mãe falou, olha, você vai ter que sair da escola de teatro, porque o dinheiro que a gente está investindo lá, a gente vai investir aqui na varanda, porque está chovendo dentro de casa, então são prioridades. E eu fiquei muito triste com a notícia, porque eu, de fato, eu amava fazer teatro, muito. E aí, eu cheguei para a professora para comunicar, né, que eu não ia mais fazer aula de teatro. Expliquei o porquê. Eu, com 9, 10 anos, eu falei para ela que a gente estava fazendo obra na nossa casa, então não teria como a minha mãe fazer as duas coisas, que era fazer a obra. O meu pai, como trabalha de músico, então tinha dia que tinha música para ele fazer e tinha final de semana que não. E minha mãe sempre trabalhou de carteira assinada, então quem segurava as pontas na minha casa era minha mãe. E aí, gente, esse barulho é o ventilador, tá? Tá muito calor. E, e aí a professora, para minha surpresa, ela falou, Thalita, você pode ficar, você tá se desenvolvendo muito bem, então a gente quer que você fique na escola e não precisa pagar a mensalidade. Aquilo foi uma felicidade para mim, mas de uma felicidade que eu não acreditei que eu iria continuar na escola sem pagar nada. E pelo fato da professora ter me dado um voto de confiança, ter gostado, né, de mim. E ali o meu sonho se alimentou ainda mais. Mas aí eu fui crescendo, lá para meus 15, 16 anos. Com 15 anos, os meus pais se separaram. E aí minha cabeça começou a mudar. Eu também sempre gostei de maquiagem, então eu fazia já alguns vídeos aqui pro YouTube, Facebook na época, e não tinha Instagram. E eu sempre fiz, mas também nunca levei tão a sério que isso pudesse virar uma profissão. E minha mente mudou.
quando eu fiz, eu acho que uns 23 ou 24 anos, eu comecei a voltar. Gente, desculpa, tá? De vizinho que são abençoados. Quando eu fiz uns 20 e poucos anos, a minha mente começou a voltar para aquela época do teatro e aquele fogo de novo reacendeu. Mas aí, agora, eu já adulta, eu sabia que eu precisava procurar uma escola técnica se eu quisesse algo de fato como aparecer na televisão. Então eu precisava ou escolher uma escola técnica para estudar e ter o DRT. Para quem não sabe, o DRT é parecido com o CRM de médico, né, que é aquela numeração, e o DRT também é a mesma coisa. Só assim você está habilitado a poder fazer alguma coisa na televisão. E aí, figuração não, tá? Figuração você não precisa desse documento, você não precisa estudar esse tanto de ano, mas se for para de fato você participar da novela, se for para você falar, você precisa ter o DRT. Então, esse fogo reacendeu novamente em mim. E aí, eu procurei uma escola de teatro. Não era profissionalizante, mas era um curso para me ter uma base, se de fato era isso mesmo que eu queria para minha vida, porque eu já estava nos 20 e poucos anos, já estava na época de fazer uma faculdade, né, no convencional. E aí, todo mundo na escola falava, eu quero ser professora disso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E você, Thalita? Eu morria de vergonha de falar que eu queria ser atriz. Primeiro porque eu tinha uma amiga, se dizia ser minha amiga, né? E quando eu falava pra ela que meu sonho era ser atriz, ela ria da minha cara. Ela riu muito da minha cara. Ela, você, atriz, preta, pobre, mora no morro. Como você vai conseguir ser atriz se você não tem dinheiro? Nem para fazer a faculdade normal, porque na época não tinha faculdade na nossa cidade, hoje já tem, mas na época não tinha, então a gente tinha que estudar fora. E aí, ela riu da minha cara, então aquilo me trouxe uma repulsa de eu não falar sobre isso com ninguém. Então toda vez que chegava um instrutor novo, toda vez ou que a diretora fosse lá conhecer a nossa turma, né, na escola ali do terceiro ano, para perguntar, né, como estão as coisas, para onde nós vamos se encaminhar. Então eu sempre falava que, eu quero ser professora de educação física. Mas não era, o meu sonho era ser atriz. Só que eu tinha vergonha de falar isso na sala de aula. E aí eu procurei esse curso, um cursinho básico, e achei lá em Copacabana. Como o meu pai estava acostumado a me levar para o Rio para passear, a minha mãe também costumava fazer cabelo no Rio de Janeiro, lá no centro, né? A gente mora 2 horas do Rio de Janeiro. Porém, 2 horas indo de ônibus direto. E aí esse ônibus tem um valor. Se você fizer baldeação, sai mais barato. Porém, você vai gastar 5 horas, quase 5 horas de viagem. E com esse curso eu tinha que estar no Rio todo final de semana, todo sábado. E para piorar, esse curso ele começava 9 horas. Ou seja, se ele começava 9 horas e eu fazendo baldeação, eu tinha que sair da minha casa 4 horas da manhã. Da minha casa não, da rodoviária. 4 horas da manhã. E foi isso que eu fiz. Eu me matriculei. O meu pai me levou a primeira vez para me conhecer Copacabana, porque até então eu não conhecia, e que lugar! Eu me emociono porque eu amo praia. Ai, gente, desculpa, porque de fato eu gosto muito mesmo. Eu amo praia, eu amo sol, eu amo. Se eu pudesse, eu morava na beira da praia para caminhar todo dia. Quem mora lá tem muita sorte. Mas, então eu fui, conheci o local, lá onde seria a aula,
de teatro. E aí, para que eu fizesse essas aulas, eu teria que sair da minha casa. Eu saía da minha casa 3 horas da manhã e ou a minha mãe, ou o meu padrasto, ou o meu pai me levava até na rodoviária. Porque pensa, pagar táxi todo sábado só para mim descer até a rodoviária é muito custo, né? Era na época muito custo para a minha família. Então, alguém me levava, da minha família me levava até a rodoviária. Dá uns 20 minutos, tá? Da minha casa até a rodoviária. E todo sábado era esse percurso. Só que era muito constrangedor, chato, porque o sonho é meu. E eu tinha que acordar ou minha mãe ou meu padrasto, alguém para me levar na rodoviária, sendo que depois, lá pelas 7 horas, eles teriam que levantar para ir trabalhar. Mas esse sacrifício eles fizeram por mim todo sábado. E aí a gente acabou descobrindo a dona Eliane. A dona Eliane é uma senhora que ela era gari, né? Ela varria a rua e ela era amiga da minha mãe. E aí nós nos conhecemos e aí ela falou, então Lúcia, eu fiquei sabendo que sua filha tá fazendo teatro, você tem que descer com ela de madrugada. Se você quiser, ela pode descer comigo, porque eu pego no serviço 4 horas da manhã e o meu ônibus era 4h15. Eu posso descer com ela, você não precisa acordar cedo e a gente desce junto. Olha só que bênção, gente. Quando Deus tá no negócio. Não sabia que eu ia chorar tanto contando essa história. Ai, meu Deus. Eu passei a descer com a dona Eliane. Então, todo sábado a gente descia. E ela ia trabalhar e eu ia pro Rio. E aí eu fazia baldeação. Como era essa baldeação, né? Como eu falei pra vocês, demorava mais ou menos umas 5 horas. Eu entrava no ônibus, na rodoviária, 4h15 da manhã, chegava na estação de trem. Aí esse ônibus ele me levava para a estação de trem, só que esse ônibus ele percorria 1h40 minutos, até hoje, né? Existe ainda esse ônibus, 1h40 minutos até a estação de trem. Chegava na estação de trem, não dava tempo de eu ir no banheiro, então eu já entrava para o trem, correndo para não perder, e ele era os 5h30, 5h40. E aí eu pegava esse trem e depois, esse trem ele fazia o percurso de 15 minutos. Depois eu saía desse trem e trocava para um outro trem, onde esse trem me levava até a Central do Brasil, que dura mais ou menos essa viagem 1h30 também, por aí. Então, você vê que era bem cansativo, mas era muito prazeroso, porque eu estava fazendo algo que eu gostava muito. Então, eu fiz todo esse trajeto. Aí eu chegava na Central do Brasil, eu ia no banheiro, comprava um lanche. Eu acho que eu lanchava, não lembro, ou eu não lanchava, não lembro. E pegava um ônibus para Copacabana. E o ônibus sempre que eu pegava era o General Osório, porque ele entrava na Siqueira Campos, vamos ver se eu lembro. Ele faz todo aquele trajeto e entrava na Siqueira Campos. Isso, e ali eu descia, que já estava próximo ao curso, ali perto daquela... Ali tem uma praça muito grande, onde fica senhores, crianças, babás, ali tem uma praça muito grande. Então, eu ficava ali, eu descia ali naquele ponto e de frente já tinha o prédio onde eu estudava. Então, não tinha muito erro, assim, sabe? Mas quando eu fui sozinha, eu errei o lugar, eu me perdi. Mas eu me encontrei. Mas eu me encontrei. E aí eu estudei em Copacabana por 3 anos. 3 anos eu estudei lá na oficina de atores com o Eduardo Fraga. O Eduardo Fraga é um ator da Globo. E aí ele dá essas aulas de teatro, televisão. E aí eu fiz 3 anos de televisão, né, um curso básico para ver se realmente, de fato, era isso que eu queria. E aí depois, no final do curso, a gente gravou 2 longas-metragens
onde teve ensaios também à noite. E aí eu pedi ajuda ao vereador, o vereador me levou no Rio de noite para ensaiar, foi eu e minha colega, foi muito legal também esse dia. Gente, foi assim, foram anos muito bons. Mas no final do ano, do curso, o Eduardo Fraga, o professor, ele faz uma avaliação de toda a turma. E aí quando chegou na minha vez, ele falou: Thalita, você ainda precisa se desenvolver bastante se você de fato quer ser uma atriz. Porque você ainda é um pouco acanhada, precisa fazer aulas de teatro para você ter mais, ser mais expressiva. Então, eu fiquei muito triste, óbvio, né? Porque eu estudei 3 anos, né? São 3 anos. Foram 3 anos porque a gente gravou longa-metragem, né? Então a gente teve que ensaiar, como eu falei, então durou 3 anos. E aí, quando ele falou isso pra mim, eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus. Eu pedi a minha família, falei pra todo mundo que ia ser atriz, tá todo mundo acreditando em mim. Pra no final ser muito ruim. E aí, né, eu acho que eu não contei isso pra minha família, não falei nada de avaliação. Só falei, o curso acabou, teve lá gravando longa-metragem, né? Também meu pai me levou também umas vezes pra gravar o longa, quando era noite. Mas eu acho que eu nem contei pra minha família essa parte. Mas aí, eu poderia ter desistido, sabe? Através daquelas palavras. Eu poderia não ter falado, não ter continuado, porque poxa, foram 3 anos de sacrifício, né? Que eu tive. E aí eu falei, não, eu preciso seguir o meu sonho, porque eu quero de fato ser atriz. Eu quero saber que eu posso, sabe? Mesmo eu sendo preta, do morro, cabelo duro, eu quero entender isso, que eu posso chegar nesse nível. E aí foi o que eu fiz. Eu procurei uma escola técnica, né? Não procurei nenhuma faculdade, até porque a faculdade aqui não é na minha cidade, né? Era na outra cidade, é numa outra cidade que tem próximo à minha, mas não tinha mais o curso de artes cênicas, não tinha mais no ano que eu procurei. Aí eu encontrei na Lapa, achei pela internet, uma escola que se chama Casa de Cultura, Espaço Casa de Cultura, Eduardo Cabuz. Não, é Casa de Cultura Eduardo Cabuz. E lá eu estudei durante 4 anos. Sim, estudei durante 4 anos na Lapa. E lá, quando você terminasse, né, a grade toda do curso, você tinha direito ao DRT. E aí eu falei, agora é tudo ou nada. É de fato tudo ou nada. E aí eu estudei lá durante 4 anos. Na primeira vez meu pai me levou para me conhecer o lugar, conhecer a cidade, e era o mesmo trajeto. Porém, lá eu entrava 10 horas da manhã. Então agora já era uma fase melhor, porque eu não precisava mais acordar a minha mãe, ou meu pai, ou meu padrasto, não precisava pedir ninguém para me levar na rodoviária. Dava para me pegar às 6 horas da manhã, que passava na porta da minha casa e me levava lá para a rodoviária. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Que agora é minha responsabilidade. Eu fiz esse curso durante 4 anos. A minha professora se chama de Veloso. Beijo, Di. E aí, estudando lá durante esses 4 anos, cada ano a gente apresentou uma peça, né, ali mesmo dentro da escola, e no final do ano nós apresentamos no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, que tem lá no Rio, no centro do Rio, onde são apresentadas peças teatrais de escolas. Então nós apresentamos lá no final do ano. Então nós estudamos o ano todo para no final do ano a gente poder apresentar essa peça. E eu fazia o mesmo trajeto, que era sair da minha casa, 6 horas da manhã, pegava o ônibus na rodoviária, ia para a estação de trem, da estação de trem
Eu pegava o trem, depois andava 15 minutos, trocava para um outro trem que me levava num outro trem, onde dava 1h40. E aí eu pegava um ônibus para ir para Lapa, ou eu ia a pé, porque era bem próximo. Mas ali, aquele miolo da Central do Brasil até a Lapa é um pedaço perigoso ali, né? Não sei se vocês já viram notícias. A Lapa, ela fica cheia de mendigos. Então ali é um lugar perigoso. De vez em quando tinha polícia, outras vezes não. Então, uh, então eu preferia ir de ônibus, que o ônibus já me deixava ali, perto dos Arcos. E ali, perto dos Arcos, tem uma subida que se chama Ladeira de Santa Teresa. E era ali que eu estudava. Subia a ladeira e aí, bem ali em cima, já era o local de teatro onde eu estudava. Esse pedacinho é perigoso, mas as pessoas que moram ali já estão acostumadas com isso, né? Igual a gente mora num lugar e já estamos acostumados com as pessoas. Mas como a gente é de fora, a gente fica meio, né, assustado. Mas graças a Deus, todos esses anos que eu estudei no Rio de Janeiro, eu não fui assaltada. Nunca fui assaltada. Graças a Deus. Deus é muito bom. E eu estudei nessa escola durante 4 anos. E aí chegou no final do ano, chegou no meio do ano, onde a gente começou a ensaiar para a peça, onde a gente ia apresentar lá no CCBB. A professora me chamou numa sala, só eu e ela particular. Gente, deixa eu falar aqui, minha professora era muito brava. Mas muito brava, muito brava. Todo mundo tinha medo dela e maior respeito por ela. E aí, quando ela me chamou na sala, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz de tão grave? E aí ela falou, Thalita, vamos ali na sala que eu quero conversar com você. E aí eu fiquei assim, falei, mas o que será? Fiquei com muito medo. E aí chegou na sala, ela falou, olha só, essa peça que nós vamos apresentar é assim, 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 assado. E eu quero que você seja a atriz principal da peça. Você entende que eu saí do ruim, do péssimo, muito péssimo, para o extraordinário? Quando ela me falou isso, eu logo lembrei de lá atrás, quando meu professor falou que eu tinha que estudar, que eu tinha que me desenvolver mais, se eu quisesse. Então, quando ela me fez esse convite, fiquei muito feliz. Muito feliz. Muito. Mas eu não pude aceitar o papel. Calma, gente, não me mate. Eu não pude aceitar o papel porque o meu pai estava começando a ficar doente. Meu pai era diabético. E aí, com a separação, o meu pai não arrumou outra esposa. E eu acho que isso afetou o emocional dele e ele ficou com diabetes. Eu acho que foi isso. Diabetes emocional, né, que se fala. E a minha vida virou, eu sou filha única, virou um turbilhão. Então, eu que precisava estar perto do meu pai, cuidando dele. E aí eu falei pra ela, falei, não tem condições. Porque mais responsabilidades, mais eu teria que estar lá no Rio para poder ensaiar. E eu trabalhava durante a semana, então era impossível eu pegar essa responsabilidade de peça principal, de ser a atriz principal da peça, sem ensaios, né? Só os sábados não dava, porque era muita gente, ela tinha que passar com muita gente, cada pedaço, cada ato da peça ela tinha que passar. Então, num dia só, que era só o sábado, sem condições. E aí, eu precisei falar não para esse convite, também por conta do meu pai, também por conta de eu não conseguir fazer esse trânsito para o Rio durante a semana. Mas a peça aconteceu, nós fizemos a peça no final do ano, o meu pai foi comigo, foi muito bom. E no final do ano
quando acabou o curso, a gente finalmente tiramos o DRT. Muito feliz, muito feliz. Hoje eu tenho minha carteira assinada como atriz. Eu posso fazer inscrição, né? Como as pessoas falam, fazer inscrição. Posso também não ser selecionada, mas o importante é, eu tenho um documento que comprova que eu sou atriz. E se eu quiser, eu posso seguir adiante com esse sonho. Não importa eu ter 40, 50 anos, 60, que eu acho que ainda vai. Eu posso tentar, se eu quiser. Thalita, você não foi fazer a inscrição? Não, não fui. Eu acho que só queria provar mesmo que, poxa, eu consigo. Sabe, é possível. Preta, pobre, do mundo. Mas se você se esforçar, você consegue. Ah, é uma parte também que eu esqueci de contar. Teve uma vez que o curso terminou tarde, o trem atrasou. Eu saí da Central do Brasil, era 7 horas da noite. E quando eu cheguei naquela cidade para pegar o ônibus para voltar para minha cidade, que dá 1h40, não tinha mais ônibus. A minha mãe, ela ficou desesperada quando eu liguei. Eu falei, olha, eu perdi o ônibus, o último ônibus indo para minha cidade. Não tem mais ônibus. Minha mãe estava numa festa. E aí ela ficou desesperada, ela ligando para todo mundo para ver algum táxi para me buscar. Só que, como ela estava na festa ali dos nossos parentes, né? Então ela pediu para meus primos, pediu para um primo, pediu para o outro. Teve um primo que falou, deixa ela dormir lá mesmo. A cidade se chama Paracambi. Deixa ela dormir lá mesmo em Paracambi e no outro dia de manhã ela vem no primeiro ônibus. Só que minha mãe jamais ia deixar, porque eu não tinha esse costume de dormir na casa dos outros. Acho que eu nunca dormi na casa dos outros, não me lembro. Na casa de uma coleguinha. Não, acho que não me lembro, eu não dormia em casa de colega. Que dirá dormir em hotel, um hotel. E aí, minha mãe ficou muito... Foi nesse dia, ela pediu pra me sair. Falou, acho melhor você sair, porque isso não vai dar certo. Mas foi porque a aula de fato terminou tarde e também o trem atrasou. Também foi só essa vez. E aí, o meu primo, que já faleceu, meu primo faleceu com 33 anos. Meu primo era caminhoneiro e ele sofreu um acidente. Faleceu. E esse meu primo, eu tenho 7 primos. Esse foi o único que se prontificou. Lá em Paracambi. Ele falou, não, Canúcia, pode deixar, vamos lá buscar ela. Só que eu falei com minha mãe que eu tinha dinheiro. Eu falei, mãe, chama táxi. Eu tinha esquecido de pagar a mensalidade, era R$ 300 na época. Eu esqueci de pagar a mensalidade, eu voltei com o dinheiro. Eu falei assim, mãe, chama um táxi que eu pago ele aqui, né? Não precisa nem coisa não, só fala que eu tô aqui e eu vou pagar ele aqui, eu tô com dinheiro. Mas aí minha mãe ficou desesperada, ela saiu pedindo pra todo mundo. E esse meu primo, que Jesus levou, ele se prontificou e foi lá me buscar. Mas também foi só essa vez, então previu outra vez. E eu me formei, consegui tirar o DRT. Hoje eu sou formada, sou atriz,
mas não segui carreira, não fiz inscrição. E eu tô feliz. Se algum dia eu decidir, eu posso ir lá fazer inscrição e não sei, né? Quem sabe? Mas o que eu quero deixar aqui pra você é, se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Não deixe que as pessoas falem ao contrário. Porque a gente é que sonha, a gente é que tem um sonho dentro do nosso coração. Então, se o seu sonho é ser médico, se o seu sonho é ser advogado, se você sonha em ser atriz, corra atrás do seu sonho. Sabe, você só tem essa vida, não tem outra. Não tem outra. Então, corra atrás dos seus sonhos, sabe? Busca também a direção de Deus, para que o que você quer seja alinhado com a vontade dele, porque as coisas só acontecem de acordo com a vontade de Deus. Então, ora, sabe? Busca o Senhor, apresente ao Senhor o seu sonho e siga, né? Siga. Eu fui para outros caminhos, para além do teatro, né? Hoje eu tenho esse canal que é novo, que está sendo inaugurado com essa história, com a minha história. E só que eu tenho também outros 2 canais, onde eu falo de cabelo e maquiagem. Tem um outro canal onde hoje eu trabalho com marketing digital. Então, as coisas foram mudando na minha vida, mas eu sempre lembro de que se eu tenho um sonho, eu posso seguir esse sonho porque eu sei que eu vou conquistar. Se eu for esforçada, se eu correr atrás. Não importa se eu sou preta, não importa se eu sou pobre, só depende de mim, do meu esforço, do meu estudo, do meu conhecimento, do quanto eu sei para chegar lá onde eu preciso chegar. Então é dessa forma que você tem que pensar. Busque conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de você. Tá? Então busca conhecimento mais do que os seus sonhos. Então é com essa história que eu quero abrir esse canal. Sejam bem-vindos aqui, eu vou contar muitas vivências sobre tudo que eu já vivi e eu espero que você goste. E se você conhece alguém que precisa ser motivado, compartilha esse vídeo, compartilha essa história, que eu tenho certeza que ela, a partir dessa história, ela vai ter uma motivação a mais para que ela venha, de fato, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou dessa história, o que você achou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.